Olá, seja muito bem-vindo a mais uma recapitulação da Palavra de Deus através do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui mais uma semana e mais uma semana eu estou recebendo os meus convidados e amigos, os pastores Luiz Fabiano. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Guilherme, é um prazer novamente estar aqui com você para junto participarmos desse momento tão interativo que é a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Imagino que hoje Deus tem muitas bênçãos, muitas lições para nos mostrar através desse estudo. Pastor Luiz Fabiano, ele é responsável aqui para o leste de Minas Gerais, nos departamentos de Lar e Família e Mordomia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem o pastor Saulo, pastor, não poderia deixar de te apresentar e te dar as boas-vindas de novo. Obrigado, muito obrigado. Hoje a gente tem muitas novidades, mais coisas para a gente aprender no estudo do nosso guia e eu estou ansioso aí para a gente entrar nesses assuntos. Pastor Saulo cuida do ministério pessoal, do evangelismo e também da escola sabatina para a mesma região, leste de Minas, quente, a região aquecida, e aqui a gente está para se refrigerar com a palavra de Deus. Bom, pastores, e para você que está assistindo a gente, a Bíblia hoje está em nossas mãos, acessível. A Bíblia ela foi traduzida em muitos idiomas. Hoje praticamente o mundo inteiro tem acesso às Escrituras. Só que sabia que praticamente 1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia traduzida na sua língua materna? Existem algumas pessoas que têm dificuldade de ter acesso à Bíblia que a gente tem tão fácil. Imagine no passado, principalmente na Europa, por anos e anos e anos, a Bíblia era escondida da população. Ninguém tinha acesso. E hoje nós temos até no celular. Que privilégio que nós temos. É por isso que a gente está se juntando para valorizar esse livro e para aprender a estudar. Ô Guilherme, aí você percebe, né, diante dessa declaração sua, o quanto que nós brasileiros, nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma, acessível. Eu imagino que a maioria da população tem uma Bíblia em casa, mas na maioria dos casos a Bíblia está lá aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, ali como apenas um amuleto sagrado, né? E as pessoas não fazem uso desse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Sabendo da dificuldade, né, que a Bíblia que teve, né, para a Bíblia chegar até nós, as diversas traduções e a acessibilidade que a gente tem hoje, deve ser uma razão muito grande para que a gente possa valorizar mais o conteúdo bíblico. Né? Sem falar, né, pastor Saulo, que quantas pessoas morreram para que a Bíblia chegasse ao idioma materno de cada um de nós e nós precisamos de fato valorizar isso. Se algumas pessoas acham que estão usando bem a Bíblia, deixando ela aberta em cima da estante, imaginem se estudassem e fizessem uso das suas palavras. É por isso que eu começo essa discussão jogando aqui para a roda a primeira pergunta. Qual que é o propósito por trás da compreensão das Escrituras? Traduzindo de um jeito mais fácil. Qual que é o propósito? Por que eu tenho que aprender a interpretar a Bíblia e não só deixá-la aberta na estante? Guilherme e todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, o objetivo das Escrituras é revelar o plano da redenção. Então, se o propósito das Escrituras é revelar o plano da redenção, então esse plano tem que ser claro, tem que ser compreensível a todas as pessoas, a fim de que nós possamos andar pelo caminho certo. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa busca da compreensão das Escrituras é para me levar a um plano maior, que é o plano de redimir a raça humana. E nesse contexto aí, Guilherme, Deus então escolheu um povo exclusivo para essa finalidade, que foi justamente os hebreus. O povo judeu tinha essa função, esse objetivo, esse propósito, que era justamente levar a mensagem redentiva para a humanidade. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é para nos condicionar a um estilo de vida que é o propósito de Deus para a humanidade, estilo esse redentivo. Pastor, eu não quero criar nenhum duelo, mas você concorda com o pastor Luiz? Claro. Quero saber se... E é interessante que a gente pode perceber também que o leitor da Bíblia, ele vai adquirir outros benefícios com a leitura e com a prática da Bíblia. Eu já ouvi histórias de pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Sim. Mas é muito
claro e perceptível que uma pessoa que lê a Bíblia, tem prática da leitura da Bíblia, ele vai ter seus ânimos controlados, ele vai ter mais facilidade para ser uma pessoa mais ponderada na sua natureza, porque a Bíblia ensina isso, né? A Bíblia ensina para que a gente tenha domínio próprio, né? A Bíblia nos orienta para que a gente seja uma pessoa mais justa, né? Sim. Que a gente seja uma pessoa que ame o próximo. Então, existem vários benefícios da leitura da Bíblia e eu preciso mencionar que no dia a dia, de forma prática, a Bíblia traz benefícios para a gente, né? Para que a gente, como um cidadão, seja um cidadão mais habilitado, como diz a Bíblia, para viver uma vida justa, mais próximo da justiça, né? Seguindo o caminho de Deus, seguindo a orientação bíblica, né? Então a Bíblia, ela é um mapa, né, pastor? Ela é um mapa que conduz a gente ensinando a gente o processo redentivo, o plano da salvação, mas na leitura da Bíblia nós também colhemos resultados, benefícios no nosso dia a dia prático, de como viver a vida na sociedade que a gente vive hoje. É interessante que você tem um texto da Bíblia que eu queria ter citado, Guilherme. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 46 e 47, traz um benefício extraordinário. O texto diz assim aqui em Deuteronômio: disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, a Bíblia está dizendo que quando eu internalizo a lei de Deus, os ensinos da palavra de Deus, quando eu aplico isso na minha vida diária, como bem falou o pastor Saulo, aqui está o resultado final. Aqui nessa terra, os nossos dias serão prolongados. Por que os dias da gente vai ser prolongados? Quando a gente observa os ensinos da palavra de Deus. Porque eu vou tomar decisões sábias. Sim. Eu vou pelo caminho que Deus está me direcionando. Eu estarei seguro. Eu estarei amparado. Eu me livrarei das pessoas más. Eu me livrarei da corrupção. Eu me livrarei do engano, das mentiras e muitas outras coisas. E tudo isso faz que o resultado final seja que eu tenha uma vida prolongada nessa terra. Diminuir os riscos. Exatamente. Ao perigo, né? Nós estamos aqui, pastor, sua lição, obrigado, viu? Nós estamos aqui tendo uma visão macro, ampliada da Bíblia, da revelação, das orientações. Se a gente fechar um pouquinho o zoom, dar o zoom aí no celular, no nosso olho, o que a gente encontra no micro? Para a gente entender a palavra de Deus, nós também precisamos buscar o significado mais correto da Bíblia em palavras das suas particularidades. Nós já vimos que toda a Escritura é inspirada. O pastor Luiz acabou de dizer aqui para a gente, é um texto maravilhoso, né? É um princípio que a gente tem quando a gente se aproxima da Bíblia, sim, tentando interpretá-la da melhor maneira possível, mais correta ao texto original da Bíblia, né? Mas se eu não compreender o significado das palavras, eu vou ter uma interpretação da Bíblia comprometida. Então, se eu erro, se eu perco a medida no micro, sim, o macro ele alguns elementos são imprescindíveis para que a gente interprete bem a Bíblia. Então nós já falamos aqui, vamos mencionar aqui também sobre o contexto da Bíblia, né? Contexto imediato, contexto histórico, né? Contexto geográfico, tudo isso é importante. Sim. O gênero literário em que a palavra foi escrita, que o texto foi escrito, a época em que foi escrito, para quem foi escrito, mas algumas palavras da Bíblia são chaves para a gente entender. A palavra shalom, por exemplo, a palavra que fala de paz, né? Uma palavra muito importante, né? Mas qual é o significado de paz na cultura hebraica e o significado de paz para nós que vivemos no mundo agitado hoje, né? Com tanta coisa, acidente, notícias ruins, crise, uma correria frenética, crise, né? Pandemias. Então, o que significa essa palavra para nós aqui? Então, uma vez que nós entendemos o significado dessa palavra na cultura hebraica, eu preciso agora aproximar o significado dessa palavra para a minha realidade prática. Eu preciso trazer essa palavra para ter uma aplicação para os meus dias, para a realidade que a gente está vivendo. Outra palavra muito importante que aparece aqui é a palavra misericórdia, né? O que vem a ser essa palavra misericórdia?
A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então essa misericórdia é a graça de Deus, né? A graça divina estendida sobre nós. Em Lamentações menciona um tipo de graça, e eu chamo essa graça de graça incondicional e temporária. Por quê? Porque esta graça de acordar todo dia com vida, ela é temporária e ela tem o objetivo de que eu, enquanto tenha vida, tenha acesso à graça condicionada à minha decisão, à minha escolha. Então a graça registrada em Lamentações, Deus estende ela sobre bons e maus. Independe da minha decisão, se eu aceito ou não, vou acordar vivo amanhã. Se eu aceitei a Jesus ou não, vou acordar vivo, porque Deus estende a sua misericórdia. Para bons e maus. Para bons e maus, não é verdade? Mas você vai lá para Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Não é? E quem quiser, venha e receba de graça a água da vida. Então veja só, agora eu estou me deparando com a graça condicionada, que não é temporal, ela é determinante para a minha salvação, na verdade, mas depende da minha escolha. Eu preciso querer, eu preciso aceitar. Ou seja, quem quiser vai beber de graça da água da vida, ou seja, a vida eterna, ela está condicionada à minha decisão. Então eu preciso entender o significado de misericórdia, porque a misericórdia que aparece em Lamentações ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. E a graça que aparece em Apocalipse tem um outro sentido, outro significado, né? Entende? Então, Shalom, que é outra palavra importante que aparece na Bíblia, qual é o significado disso para nós? É a paz que Deus quer nos dar como resultado de todas as dádivas que Deus quer dar para a gente. Ô, pastor Saulo, então nesse contexto, essa paz, ela não é ausência de guerra. Não. Ela é um estado de espírito. Estado de espírito. Mesmo que as coisas não estejam indo tão bem para mim, ou como gostaria que fosse, mas se eu tenho a convicção de que Deus está à frente da minha vida, conduzindo a minha vida, e que Ele me deu o maior presente do céu, que é a salvação, eu posso desfrutar desta paz, desse bem-estar, né, no meu interior, porque apesar das coisas não estejam indo bem para mim, eu tenho a certeza de que a salvação é uma garantia em Cristo. Amém. A gente percebe uma repetição. Você deu exemplo, né? Uma palavra aparece aqui, aparece ali, a gente tem que interpretar de maneiras diferentes. Jesus é o tema da Bíblia, a gente vê sempre sendo citado, promessas que se repetem, termos que se repetem. Nos dias de Cristo, Guilherme, desculpa lhe interromper, Sim. mas nos dias de Cristo também a gente vê um exemplo, né? A gente vê um exemplo disso também, né? Algumas palavras e algumas frases ditas por Jesus que os discípulos não entenderam, mas deveriam ser analisadas dentro do seu contexto, né? Entende? Que é outro assunto que a gente vai abordar aqui também na missão. Né? Mas realmente, o ponto agora é a repetição de termos e palavras dentro das Escrituras. Por que isso aparece? Por que isso ocorre? Qual a intencionalidade das Escrituras em repetir palavras? Guilherme, é o seguinte, veja bem, os hebreus, no pensamento hebreu, existem várias maneiras de você expressar ideias e conceitos. E a repetição de palavras nas Escrituras, ela quer dar importância a algo que está sendo ensinado. Por exemplo, no nosso contexto aqui ocidental, suponhamos que você tem um carro, você comprou um carro novo, é um carro top de linha, aí você usa a expressão, agora eu tenho uma máquina, ou agora eu tenho uma nave espacial. Então você está dando ênfase na motorização do carro, da velocidade do carro, da potência do motor do carro, do desempenho do carro. Então você fala assim, eu tenho uma máquina. Então você está enfatizando a ideia de que o seu carro ele é superior aos demais. Na Bíblia, por incrível que pareça, nós não temos adjetivos para expressar ou dar ênfase em conceitos, mas nós temos repetição de palavras. Por exemplo, quando Deus foi falar sobre a criação, lá em Gênesis 1, 26 e 27, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, no mesmo texto, repete 3 vezes o verbo criar. Então, qual é a ênfase que esse texto quer dar na pessoa de Deus?
Ele é o Criador de todas as coisas e tem capacidade de criar pela palavra, como também tem capacidade de criar pelas próprias mãos. Ele pode criar algo do inexistente, ou ele pode criar algo da matéria já existente. Quando você vai para o livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, e aí ele vê os anjos voando, os serafins, que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Quando ele viu aquela visão, ele teve aquela visão, ele falou assim: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o seu nome. Ou seja, se repete 3 vezes a palavra santo para fazer referência a Deus. Qual é o objetivo disso? É trazer o conceito de um Deus perfeito, de um Deus santo, de um Deus poderoso que deve ser reverenciado pelas pessoas. Então se repete para dar ênfase no conceito. Esse é o pensamento hebreu. Por isso que nós encontramos diversas vezes repetições na Bíblia. Então a gente vê que precisamos dessa sabedoria, desses cuidados para interpretar. A gente passou por alguns ensinos aqui nesses poucos minutos de conversa que são muito importantes. Você que está assistindo a gente está recebendo agora um chamado especial para junto, né, do Espírito Santo, do estudo, da dedicação, ter essa interpretação correta. Qual que é o risco de não ter a interpretação correta? Rapaz, o risco é que quando você tira um texto do seu contexto, você cria um pretexto, né? Entende? Então, essa é uma expressão bastante conhecida, né, no meio dos estudiosos da Bíblia. E você também já deve ter ouvido, né? Nosso amigo que está nos assistindo já deve ter ouvido esta expressão por aí. Quando você tira um texto do seu contexto, você cria um pretexto, você está estudando a Bíblia com uma ideia preconcebida, você está fazendo a Bíblia concordar com aquilo que você acredita, né? E essa não é a maneira correta da gente se aproximar do texto bíblico, né? Alguns exemplos a gente tem aqui na Bíblia. Por exemplo, você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz que Deus criou Adão, né? Deus criou Adão, e diz assim, e a Bíblia diz que Deus criou homem, macho e fêmea, né? Então Adão é um nome que aparece ali para representar a humanidade, né? Composta de 2 gêneros, masculino e feminino. Você adianta um pouquinho, no capítulo 2, verso 7, a Bíblia agora já fala de Adão, o homem formado, criado à imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra, e que Deus, depois de ter moldado um boneco, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então agora Adão está sendo representado está sendo uma figura da composição da humanidade, ou seja, Deus, quando fez a raça humana, usou os 2 ingredientes, 2 matérias importantes, que é o barro e o fôlego. Aí você adianta um pouco mais, Deus usa a mesma palavra, que é a palavra para homem, para Adão, capítulo 2, 15 a 23, Adão estava só, não tinha uma companheira para ele, Deus então fez uma companheira para ele, e agora Adão é ilustrado como o homem, né? O homem solitário, o homem que Deus criou que precisa de uma companheira, de uma auxiliadora. Então a mesma palavra, a palavra homem aparece como representante da humanidade, um símbolo de toda a criação de Deus, né? De todos, um representante de toda a raça humana, né? Adão aparece. Segundo momento, Adão aparece como o símbolo da composição humana. Em terceiro momento, o mesmo Adão aparece como um homem solteiro, né? Que precisa se casar, né? Que sente necessidade de uma companheira, e Deus fez então uma auxiliadora para ele. Exato, e interessante que Adão, ele percebe, né, ao catalogar os animais, né, os macho e fêmea, ele percebeu que da espécie criada por Deus, da sua espécie, homem, somente ele não tinha uma pessoa, um companheiro do sexo oposto. Isso. Outro exemplo, Guilherme, ainda mais, você vai para Mateus capítulo 15, verso 11, olha só que interessante aqui. Esse texto também é um texto bastante conhecido, eu quero mencionar aqui, porque está dentro aqui do nosso assunto. Mas o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, verso 11, Jesus em conversa com os discípulos, né? Jesus estava conversando com os discípulos, chegou a um determinado lugar
em que havia anciãos, líderes religiosos, né, ali em Jerusalém, e ele foi se alimentar com os discípulos. E os anciãos, os líderes, procuraram Jesus e disse assim: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Né? E aí Jesus então responde assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. A discussão, o contexto da discussão era comer sem lavar as mãos. Era uma questão da tradição religiosa. Era uma questão da tradição, da cultura, do costume. Mas hoje nós temos uma realidade, quando você fala de interpretação bíblica, muitos estudiosos da Bíblia utilizam esse mesmo texto, essa mesma história, para provar que hoje não existe nenhuma proibição bíblica para nenhum tipo de alimento. Todos são considerados limpos diante de Deus. E próprios para alimentação. Jesus está se referindo à tradição. O contexto da conversa era a tradição. Quebrar ou não a tradição. E outra coisa, né, pastor? Até porque na mesa do judeu não ia alimento imundo. Sim. E Jesus, nesse contexto aí, ele estava na casa de um judeu. Sim. Então, Guilherme, voltando à sua pergunta, né, qual é o problema que a gente corre aqui quando a gente foge do contexto, desconsidera o contexto do texto, é que nós vamos encontrar uma interpretação equivocada, diferente, distante daquilo que diz o texto, de fato. Então, não é uma questão de menos importância a consideração do contexto histórico, o contexto imediato e o contexto histórico do livro, né, que ele foi escrito. Seria correto dizer que eu estou com sede, ou eu preciso da informação, da interpretação, então eu imagino que eu estou com sede, toda vez que eu sinto sede eu não tomo água, eu tomo um copão de refrigerante. Isso vai me fazer mal. Com a certeza. Interpretação equivocada, ela não dá aquilo que eu preciso, mas aquilo que eu quero. E nem sempre aquilo que a gente entende, que a gente quer, o que a gente entende que é o melhor. Aí entra o melhor, né? Entra o fator da conveniência de cada um, né? Então, às vezes, quando a pessoa, de maneira conveniente, ele quer forçar o texto a dizer o que o texto não está falando, é muito comum. Vou citar um exemplo. Uma vez eu vi um vídeo onde alguns pastores, eles citaram o texto de Isaías, quando o Senhor falou para o profeta, por intermédio do profeta, que Deus varreria os inimigos diante do povo de Israel. Então, o sentido do termo varrer era retirar, remover os inimigos do caminho do povo de Israel. E aí aqueles pastores usaram a palavra varrer e estavam abençoando vassouras, porque aquelas vassouras, elas iriam remover todo o pecado, todo olho gordo, né? Toda feitiçaria, doença, bruxaria que existisse na casa da pessoa, na empresa da pessoa. A vassoura que então, varria. De maneira conveniente, ele pegou um termo para poder justificar o seu ponto de vista, né? Não respeitando o contexto. Tirou do contexto. Última pergunta para a nossa discussão. Qual a importância de entendermos os livros da Bíblia e a mensagem de cada livro em particular? Qual a importância de ter essa visão? Olha, Guilherme, a gente entende que existem 40 escritores que escreveram a Bíblia, cada um em época diferente, cada um com um nível cultural diferente, com um nível intelectual diferente, né? Alguns, por exemplo, eram estadistas, outros eram juízes, outros, por exemplo, eram poetas, outros eram boiadeiros, outros eram homens rudes, mas todos eles escreveram em época diferente. Então, cada livro foi destinado a um momento especial da história do povo de Israel. Cada livro ele tem um destinatário, ele tem uma data, ele tem um escritor. Então, eu vou me apropriar do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu esses livros? Moisés. Então, Moisés foi o autor desses 5 livros que nós chamamos aqui de Pentateuco. E nesses livros nós temos diversos fundamentos bíblicos que são irrefutáveis. E quando eu digo que o Antigo Testamento perdeu a validade, o Antigo Testamento não tem mais importância, foi anulado, né? Foi anulado, então a gente perde muita riqueza dos fundamentos que nós cremos. Por exemplo, o único argumento que nós temos que o sábado foi instituído por Deus na criação está onde? No livro do Gênesis. O conceito da família, homem, mulher e filhos, nós temos esse fundamento aonde? No livro do Gênesis.
A origem do pecado está descrita no livro do Gênesis. A origem da morte, em decorrência, como consequência do pecado, está no livro do Gênesis. O casamento entre homem e mulher está descrito no livro do Gênesis. Se eu falo que o livro do Gênesis e os demais livros do Antigo Testamento não têm mais validade, então eu estou dizendo, né, eu estou usando esse argumento para poder dizer que esses conceitos foram jogados por terra. Então, aqui no contexto da lição a qual nós estamos fazendo referência, é bastante claro. Cada livro foi escrito pelo seu escritor, tem um propósito e um objetivo. O propósito maior nós sabemos que é a redenção do homem, mas acima de tudo estabelecer princípios pelas quais o homem possa andar com segurança. Se você vai para o Novo Testamento, você vê alguns livros, por exemplo, que são escritos bem parecidos, com relatos parecidos, né? São os evangelhos. Aí você pega Mateus, tinha um propósito ao escrever o Evangelho de Mateus, provar que Jesus era o rei, né? Então você olha pela genealogia, você descobre que ele era o filho de Davi, né? Vem da descendência de Davi. Os pastores, né, reverenciaram ele. Você vai para o Evangelho de Marcos, Marcos diz que Jesus veio ser o Messias servo, né? O servo sofredor. Filho do homem. Filho do homem, né? Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, você encontra essa declaração, que tem a ver com o propósito do escritor. Você vai para o Evangelho de Lucas, o propósito é mostrar que Jesus veio ser um Salvador universal, né? A luz que irradiou o mundo, né? E trouxe salvação tanto a gregos quanto a judeus. Você vai para o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você encontra essa declaração logo no início do livro, e o propósito do autor é dizer que Jesus é o Verbo encarnado. É o Verbo encarnado, é o Salvador do universo. É o Deus. É o Filho de Deus. É o Deus presente na humanidade. Deus, né? É Deus pleno. Entende? Então, quando você se aproxima do texto bíblico, a fim de ler, interpretar o texto, você não pode desconsiderar o propósito do livro, porque as histórias contidas nele vão provar, vai convergir para aquele propósito em que o autor teve ao escrever o texto. Sem mencionar, né, pastor Saulo, que todos os escritores do Novo Testamento, ele usa os mesmos princípios do Antigo Testamento. Claro. O próprio Jesus falar sobre a lei e os profetas, se não falarem dessa maneira. Ou seja, a Bíblia que as pessoas do Novo Testamento utilizavam era o Antigo. Todo o fundamento teológico, toda a doutrina, todo o princípio era extraído do Antigo Testamento. Que privilégio e que responsabilidade por sermos detentores da Palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. Últimas palavras em poucos segundos para a gente aí se despedir do povo. Considerações finais, pastor? A minha consideração final para todos vocês que estão nos assistindo é: respeite o contexto, respeite o escritor e o propósito pela qual o livro e a mensagem foi escrita. Existe mensagem que é para nós, existe mensagem que foi para o povo naquela época. E a gente precisa discernir uma coisa da outra para que a gente não force a Bíblia a dizer o que ela não está falando. Mesmo a minha mensagem para você é que mesmo que você não tenha todas as ferramentas que vão te dar condição de interpretar o texto bíblico, não tenha medo de se aproximar e de se aprofundar na leitura bíblica, porque o Espírito Santo vai guiar você, vai conduzir você. Se você tentar entender o texto bíblico, considerando o contexto, como mencionado aqui pelo pastor Luiz, se você respeitar a história, a época, o público a quem esse texto foi dirigido, a cultura dos dias em que esse texto foi escrito, você vai ter sucesso na interpretação bíblica, e ela vai ser exatamente para você um mapa que vai conduzir você à salvação. Guilherme, antes de fazer o fechamento, eu só queria agradecer a todos vocês que durante essa semana participaram, né, da Semana de Mordomia, Primeiro Deus em Minha Casa, né, ouvindo lindas mensagens do pastor Josanã. Meu muito obrigado pela sua participação. Continue firme aí nesse propósito, Primeiro Deus em Minha Casa. Logo em seguida vocês vão ver o encerramento aí dessa maravilhosa Semana de Mordomia. Eu creio que o pastor Saulo também tem um desafio do Escola Sabatina, né, pastor Saulo? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, né, aqui no nosso bate-papo sobre as lições da Bíblia que nós aprendemos durante essa semana.
e eu quero desafiar você a continuar fazendo uso da lição da escola sabatina. Se você não tem, né, alguém da liderança, o seu pastor pode lhe auxiliar para que você tenha um maná diário aí em sua casa e nunca deixe de estudar e aprender mais da palavra de Deus. Amém. O estudo continua agora na sua casa durante essa semana, até a volta de Jesus, nos aproximando dele e querendo que ele volte logo para que finalmente possamos o encontrar. Esse é o nosso objetivo, a nossa esperança. Muito obrigado por acompanhar esse momento. Que Deus te abençoe juntamente com a sua família.